Salve galera, Taida Dominar 250 aqui. Hoje o rolê vai ser um meio aleatório. Eu tava decidindo pra onde ir, né? Que eu tinha acabado de sair pra gravar. E aí eu lembrei que eu queria ir lá pro lado do aeroporto. Então eu juntei o útil com o agradável. Aí a gente vai pegar esse viaduto aqui, fazer o retorno e vai pegar paralela direto. Bora lá? Nessa hora aí eu tava conferindo o lacre do capacete, que eu já esqueci uma vez. E tava baixando também um pouco da balaclava por conta do frio, né? Do vento na garganta. E ajeitando a jaqueta, que ela tava um pouco descida. E aí eu já ajustei tudo. E agora é só acelerar. Galera, foca aí nesse céu, que coisa maravilhosa. Perfeito. As coisas de Deus é perfeita, né? Dia de semana é uma loucura aqui a paralela, mas dia de domingo fica bem tranquilo. Quem quiser dar uma praticada assim, com cuidado, é claro, né? É uma boa opção ter cuidado também com os radares e você tá começando agora, ficar na faixa da direita e ter o máximo de cuidado. Eu sempre gostei de estar praticando aí na paralela, né? Apesar de ter toda a atenção. E até hoje eu gosto de andar, de pilotar por lá. É claro, né, que a gente tem que ter toda a atenção, tem que ter todo o cuidado, sempre estar atenta ao retrovisor. Você vê que a todo momento eu fico olhando o retrovisor, quem tá vindo atrás. Quando eu vejo que o carro tá encostando, eu já dou a seta para poder sair, dou espaço. Eu não gosto de carro que fica encostando, não. Não fica empurrando, não. Eu saio logo da frente, né? Porque, sei lá, tem muito maluco no trânsito, então eu prefiro não arriscar.
Galera, deixa nos comentários como é que tá sendo para você a experiência, né, de estar assistindo esse vídeo. Eu falo na questão do conteúdo, no ângulo, se tá tudo ok aí para vocês. Deixa um comentário que aí depois eu passo aí lendo tudo direitinho, que aí a gente vai moldando, modificando o canal, né, de acordo com os gostos de todo mundo. Essa câmera ela é 360, então ela pega 360 graus, então às vezes eu fico alternando, né, na câmera traseira e na câmera dianteira, então por isso que às vezes você vê esse takezinho assim de 360 na câmera, viu? E é isso. Galera, eu não sei se é pra vocês, mas pra mim andar de moto se tornou uma terapia. Por que eu falo isso? Porque logo no início, quando eu peguei a moto, eu ficava um pouco frustrada, porque eu tinha medo de sair pro trânsito sozinha. Logo no início, meu irmão me ensinou muito, né? Eu saí da autoescola, eu não tinha muita noção. Na verdade, a autoescola não ensina nada, né? E meu irmão me ajudou muito, me ensinou. Eu treinava na moto dele, na moto antiga que ele tinha, que era uma da Yamaha, a FZ15. E eu treinava muito lá no bairro, mas eu não saía sozinha. Então eu só ficava de primeira e segunda marcha. E eu ficava muito frustrada porque nem sempre ele podia sair comigo, né? Porque geralmente quando a gente saía, ele saía na moto dele na frente e eu saía com a minha atrás seguindo ele. Eu só sentia confiança saindo assim. E quando eu queria sair muito com a moto, tinha dias que eu não conseguia pilotar e ele não podia, né? Às vezes ele estava trabalhando, estava muito cansado. E aí nem sempre podia ir comigo. E eu ficava frustrada porque eu não tinha a iniciativa. Na verdade, eu tinha medo de pegar a moto e sair sozinha, sabe? Então, até que a moto precisou ser abastecida. Isso foi um domingo e eu precisava colocar gasolina, combustível na moto. E aí eu resolvi ir, né, gente? Mas foi todo um ritual. Enquanto eu me arrumava, eu comecei a orar e meu coração disparava e eu tava numa ansiedade tão forte, com medo, imaginando o que poderia acontecer no trajeto, no meio da rua, o que poderia acontecer, sabe? Ficar uns pensamentos assim negativos para poder desistir. Só que eu não desisti. Na verdade, eu não tinha como desistir, que eu precisava abastecer a moto. E aí eu fui. Um coração na mão, um friozinho na barriga, aquela agonia. Eu me tremia toda, minhas pernas, eu lembro até hoje. Minhas pernas tremia toda. Mas eu fui, eu consegui abastecer. Eu consegui abastecer uns 10 km longe de casa. E pra mim foi muito libertador ter tomado aquela iniciativa, porque eu precisava fazer isso por mim. Voltei pra casa radiante, feliz. E aí fui fazendo uma coisa de cada vez. Fui
não vou dizer perdendo medo, mas eu fui me habituando a ir com medo, sabe? Porque o medo sempre vai estar lá. Até porque é bom o medo para que nos mantenha atentos, né? Para que a gente mantenha a gente consciente no trânsito. Então, eu fui aos poucos, fui no meu tempo. E hoje eu olho para trás assim e falo que, graças a Deus, por eu não ter desistido, e eu não estaria, né, tendo essa liberdade, tendo essa independência, tendo essas sensações que a pilotagem me traz. Eu digo que a pilotagem para mim é uma terapia, curou muita coisa minha. Eu consegui controlar a ansiedade através da pilotagem e meu medo também de muita coisa. Então, eu acredito que a gente tem que ter coragem para enfrentar muita coisa, sabe? Porque se eu não tivesse tomado aquela iniciativa, talvez eu já teria vendido a moto. Porque eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia pegar a moto. Eu chorava porque eu tinha medo, que a moto era muito grande. Eu tinha medo porque eu não sabia manobrar. E eu tinha medo, eu estava insegura. E aí, eu pensei, poxa, mas eu sei fazer isso. Mas eu sei fazer, por que não ir? Sabe? Então foi seguindo esse conselho e orando muito, pedindo muito a Deus. E graças a tudo que eu aprendi também com meu irmão. E eu fui evoluindo no trânsito. Porque assim, a gente tem que sair para pilotar. Porque senão a gente não vai aprender nada do trânsito do dia a dia, sabe? E eu aprendi muita coisa e estou aprendendo, até porque eu sou iniciante, ainda tenho muita coisa que aprender. Mas eu já me sinto muito mais segura, muito mais autoconfiante para andar, para pilotar minha moto. Tanto que eu já peguei a estrada 3 vezes, já peguei BR 3 vezes e gostei muito da experiência. Eu arrisco dizer que eu prefiro pilotar na BR em uma estrada do que na cidade, porque na cidade eu acho muita agonia, mas cada um, né? Cada um tem sua escolha, cada qual tem, como é que eu posso dizer? Pensa diferente. Gente, eu tava louca pra passar aqui nesses bambus, né? Bambuzal, não sei. E eu tava louca pra ir nessa parte do aeroporto que eu nunca tinha ido de moto. Eu só passei aí de carro e eu queria saber qual era a sensação, né? De passar pilotando aí. E já tinha muito tempo que eu queria ir para esse lado do aeroporto só pra sentir a sensação e eu achei incrível. Talvez para muito pode parecer algo simples ou algo besta, mas para mim, que eu queria muito fazer isso, foi mais uma etapa concluída na minha vida, né? Eu estou estabelecendo lugares para ir com a moto sozinha e cada etapa que eu consigo realizar para mim é muito gratificante. Galera, foca nesse céu. Olha que maravilha. Talvez vocês não tenham nem a noção, porque na câmera ela pega 8K e eu não consigo transmitir essa qualidade aqui, nem pro celular, nem pro YouTube, mas fica perfeito na câmera. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo.
No retorno, eu comecei a esticar um pouco mais, porque a fome bateu. Eu já estava há 1 hora já longe de casa, passeando com a moto. E eu dei uma esticadinha também para poder adiantar um pouco mais aí na paralela. Também a gente não pode vacilar, né, gente? A gente sabe como é que tá as coisas aqui em Salvador. Então todo cuidado é pouco. Finalzinho de tarde de um domingo, o pessoal já retornando, né? Porque geralmente final de semana ou até mesmo domingo, o pessoal vai muito pra Linha Verde, curtir as praias, até mesmo lá de lá, que é bem tranquilo, é divertido e é um pouco mais diferenciado, né? Então, o pessoal geralmente sai pela manhã, sai bem cedo no domingo e no finalzinho da tarde o pessoal começa a retornar, né? Até porque segunda-feira todo mundo trabalha e aí tem suas rotinas e aí não dá para poder ficar até tarde na rua. Alguns fazem isso, né? Mas outros não. Então, geralmente, no finalzinho de tarde, assim, no domingo, no retorno da paralela, geralmente o trânsito já fica um pouco mais pegado. Não é o caso agora, né? Mas o fluxo de carro subindo já estava maior do que descendo no sentido aeroporto. Então, e aí tomar cuidado, ter um pouco mais de cautela também, principalmente que é domingo, né? Geralmente o pessoal bebe, não estou generalizando, mas muita gente que bebe e dirige, eu abomino isso, não gosto, acho muito errado. E até porque, além de você se colocar em risco, você coloca a vida do outro em risco, dirigindo sobre álcool. Então, eu abomino quem faz isso. Gente, geralmente em passeios ou até mesmo sair meus rolês assim um pouco mais demorado, eu sempre coloco essa jaqueta da X11 como proteção. Às vezes eu coloco a luva também, a depender se tá frio ou se tá muito quente. Eu coloco para proteger, mas nesse caso minha luva estava molhada e não utilizei. Eu raramente uso short. Geralmente eu uso short só quando eu vou na academia e é poucas vezes, mas quando eu tô pilotando, eu sempre uso um sapato fechado, independente do lugar que eu vou. Se eu precisar usar sandália no lugar que eu for, eu coloco a sandália numa bolsinha e levo. Mas eu não piloto sem sapato fechado e nem sem calça e nem sem uma proteção nos braços. Eu acho muito válido a gente pilotar e usar todas as proteções, né? Porque a gente não sabe. Então, o máximo que eu puder cobrir meu corpo para poder pilotar, isso eu faço. E principalmente aí na paralela, eu não me sinto segura em pilotar de camiseta e nem com os braços à mostra, nem com as pernas à mostra, porque eu tenho muito medo, sem falar nas pedrinhas que ficam batendo e machuca. Então eu prefiro me prevenir.
Às vezes eu gosto de sair para pilotar, esfriar a cabeça, ou até mesmo anular alguns pensamentos ruins, porque eu pilotando eu consigo silenciar tudo isso na minha mente. E eu gosto muito, é incrível, gente, a sensação de você pilotar em comboio, sabe? Sair todo mundo em grupo, mas eu arrisco dizer que às vezes é bom tirar um tempinho para sair sem destino. Só você e sua moto e Deus, sabe? É uma sensação incrível. São momentos únicos que só você pode se proporcionar. Então, saia, pegue sua moto, saia sem destino, a silenciar esses pensamentos ruins que estão na sua cabeça, porque a moto ela cura sim. É uma terapia. É uma terapia para mim e pode ser para você também. Galera, eu já falei demais nesse vídeo, né? Vou deixar vocês curtindo aí a paisagem e vou finalizar por aqui, tá? Quem quiser me seguir no Instagram é @tai com YD250. Eu posto muita coisa legal lá também. Tem a rede vizinha também, TikTok. Quem quiser me seguir. E segue também aqui no canal do YouTube. Vou começar a postar com mais frequência. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? E curte, comenta, compartilha. E tamo junto. Vamos crescer esse canal.